Sabuga Vandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente aí na 16ª parte. A gente está olhando os perrengues em relação à mão de obra no Brasil. Pois é, o Brasil era uma locomotiva, né? Administrado por um jovem, Dom Pedro II. E a economia começou a dar uma balançada à medida em que, no cenário internacional, a Inglaterra foi aumentando muito a pressão pela abolição da escravatura. Então, o Brasil, viciado na mão de obra dos escravizados, precisava encontrar uma alternativa. Lembra disso? E essa alternativa veio de onde? Do Oeste Paulista. Beleza? No Oeste Paulista começaram a inovar. Então hoje a gente vai falar dessa inovação, que é o imigrante. Então, Vandim, deixa eu ver se eu entendi. A mão de obra do imigrante, uma mão de obra livre, ela conviveu com a mão de obra escrava, do negro. Sim, conviveu. Aliás, quando você estava lá no Brasil Colônia, vendo os primórdios do sistema escravista no Brasil, você viu, por exemplo, a mão de obra do indígena escravizado convivendo lado a lado com a mão de obra do negro escravizado. Então, assim como índios e negros conviveram como escravos, até pelo menos a Era Pombalina foi assim, aqui também. Até que venha a Lei Áurea, nós vamos ter os dois sistemas por mais ou menos 30 anos convivendo paralelamente. Então, em algumas fazendas produtoras de café, sobretudo no Vale do Paraíba, a mão de obra era escravizada. No Oeste Paulista, umas poucas no início até insistiram na mão de obra escravizada, mas aos poucos o sistema criado pelo senador Vergueiro, chamado sistema de parceria, foi mostrando-se mais vantajoso. Então hoje o tema da nossa aula é esse. A gente vai falar dos imigrantes. Vandim, imigrante no Brasil, então, pisa pela primeira vez aqui no Segundo Reinaldo. Não. Olha só, nos tempos do Brasil Colônia, a legislação metropolitana proibia imigrantes aqui. Mas é tipo aquelas placas que você vê em algumas praças escrito "não pise na grama", e já não tem mais nem grama de tanto que o povo pisou. Tipo aquelas placas que a gente vê assim, "não jogue lixo aqui", e embaixo da placa tá cheio de lixo. "Proibido descarregar entulho", no meio do mar de entulho. É assim também. Aliás, essa é uma característica muito interessante de se estudar no sistema colonial brasileiro. Aquela forma de resistência daqueles que vinham para cá a todas as ordens que vinham de Portugal. Então era sempre aquele sentimento de compreendo a norma, mas não a cumpro. Não é? E isso persegue, viu? Se a gente fizer uma antropologia brasileira, a gente vai descobrindo que muitas vezes é assim que funciona. A gente compreende a norma, a gente só não cumpre. Ok? Então vai lá, coitada da pessoa, avisa, olha só, você tem até o dia tal para postar esse exercício. Eu compreendo, só não vou postar até o prazo e depois vou brigar para que o prazo seja relaxado. Essa buga nós, Vandim. Pois é. Bom, então, no Brasil Colônia, a legislação metropolitana proibia imigrantes, mas era o que mais tinha aqui, inglês, francês, alemão e etc e tal. Beleza? Então assim, imigrantes já existiam antes. Agora eu estou falando de imigração no Segundo Reinado numa nova perspectiva, na perspectiva do sistema de parceria, para trabalhar nas lavouras de café, entendeu? Não quero que você fique pensando matematicamente que pela primeira vez agora no Segundo Reinaldo vai pisar um imigrante aqui no Brasil. Tá legal? Aliás, do ponto de vista do nativo, o português já é um imigrante, invasor, não convidado. Bom, eu vou destacar, por exemplo, a fundação de Nova Friburgo. Repara lá, olha, Nova Friburgo é uma cidade fundada antes de 1822, portanto no Brasil Colônia. Fundada por quem? Por suíços. Olha, então a legislação proibia, mas eu já tinha suíço fundando cidade. Pensa em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
Tudo bem que o Brasil já era independente, mas nós estávamos iniciando o primeiro reinado quando os alemães já fundaram uma primeira colônia. Então isso é só para te mostrar, não vou te trazer nenhuma questão sobre a fundação de Nova Friburgo, mas é só para te mostrar que não fique iludido, achando que pela primeira vez o imigrante aparece na história do Brasil no segundo reinado. Tá legal? No segundo reinado, imigrante é tema de aula, mas atrelado a quê? Ao chamado sistema de parceria. Em meados do século XIX, a mão de obra do escravizado estava cada vez mais escassa. De acordo com a lei da oferta e da procura, quando a oferta está pequena, o preço é maior. Então muitos proprietários de escravo, muitos cafeicultores, muitos senhores, estavam extremamente preocupados. Como é que a gente vai fazer? É aí, nesse momento, que o senador Nicolau de Campos Vergueiro traz uma alternativa, uma novidade. Eu sei que até então, a novidade, a alternativa tinha sido o quê? O Nordeste estava abastecendo as lavouras cafeeiras do Sudeste com mão de obra escrava. O Nordeste estava passando por crise do algodão, crise do fumo, crise do açúcar. Lá tinha escravos ociosos. Então o Nordeste se transformou num verdadeiro plantel, um criatório de seres humanos, assim mesmo, para revendê-los para a cafeicultura aqui. Porém, nem isso foi o bastante para reequilibrar as contas. Continuava sendo uma alternativa cara. Então, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, ele traz uma novidade, chamado sistema de parceria. Olha só, eu pago a passagem, ofereço moradia e alimentação para imigrantes europeus. E aí, eles vêm trabalhar para mim e eu vou descontando. Genial! Bom, o senador começa a fazer isso, mais e mais pessoas vão copiar, vai chegar um momento que o próprio Estado, a partir de 1870, olha, ainda faltando 18 anos para a Lei Áurea, o próprio Estado começa a regular essa vinda de imigrantes para cá, porque ele tinha um perverso projeto, que era o projeto de branqueamento da população. A gente vai falar muito desse projeto no início da República Velha. E aí, o sistema de parceria foi pegando mais e mais gente. Olha, o próprio senador Vergueiro, ele inaugura a coisa trazendo 80 famílias alemãs para o Brasil. Os primeiros imigrantes, assim, do sistema de parceria foram os alemães. Ele traz também suíços e belgas para trabalharem nos seus cafezais. E, claro, alguém abre uma sorveteria, ganha dinheiro, daqui a pouco tem 2, 3 ou 4. Você conhece o bar é assim, né? Você abre uma loja de milkshake e daqui a pouco tem 10. Se deu certo, a galera vai copiar, né? Muito bem. Então, assim também foi com o sistema de parceria. Vandim, eu acho que o nome é muito suave. Parceria, você é meu parceiro. Nome a gente põe aquele que quer, não é verdade? Pensar no imigrante como um parceiro, talvez diante do que realmente aconteceu, seja muito suave. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque logo, as embaixadas começaram a receber notícias de que, olha, é cilada, Bino! Hein? Esses caras estão atraindo a gente para cá, mas, caraca, velho, a gente tem que pagar até pelas ferramentas que usa. O cara me cobrou o cabo da enxada que eu quebrei capinando a roça de café dele. E a gente está entrando num processo de endividamento que não tem fim. Então, é aí que o sistema de parceria começa a ser pensado como sendo análogo, ou seja, semelhante, parecido, análogo à escravidão. Então, eu não posso dizer que seja sistema escravista porque não é. A mão de obra é livre, mas um baita, entre aspas, nesse livre. Porque preso a uma dívida que não consegue pagar, o imigrante começa a se queixar, dizendo, olha, caí numa tremenda cilada. Há relatos de imigrantes que achavam assim, esses brasileiros são loucos. Outro dia um deles me deu uma chibatada. Então quando eles faziam a propaganda na Europa, venha, eu pago sua passagem e te dou moradia, eles não explicavam que muitas dessas moradias eram as senzalas.
e que muitos imigrantes foram amontoados ali no porão da Casa Grande, como muitas senzalas eram. Tá vendo? Então o sistema de parceria, o nome é muito suave, parceiro. Então tira da sua cabeça a ideia de italianos que logo se tornaram Conde Ermelindo Matarazzo. Olha, de fato alguns imigrantes encontraram ascensão social, mas isso não foi tão rápido e indolor quanto se possa pensar. Isso é um longo processo. Agora, Vandim, os imigrantes nessa aí foram passivos, só queixavam a embaixada e pronto? Não, bom, muitos também escreviam para os seus parentes dizendo, ó, não vem não, tá? É ilusão pura, não vem. Agora, é interessante perceber que os imigrantes trouxeram algo, a sementinha de um negócio que vai dar muito pano para manga daqui a pouco, você vai ver, que é o anarquismo. Eles trouxeram um novo jeito de pensar. Você também já conhece pra caramba anarquismo que você estudou. Eles trazem um novo jeito, uma nova forma. Eles não vão reagir passivamente. E esse anarquismo que logo, daqui a pouco, você vai ver, ele vai provocar o surgimento de um sindicalismo revolucionário. Talvez isso não seja matéria para o segundo Reinaldo, concordo. Pode ser uma matéria a ser explorada mais na República Velha, onde isso vai estar mais efervescente. Mas eu gostaria que você pensasse na perspectiva da resistência. Eu gostaria que você imaginasse que, primeiro, o sistema de parceria foi uma alternativa à falta de escravos. Ele funcionou, por isso que eu escrevi ali, valia a pena? Valia a pena para quem? Valia a pena talvez para o cafeicultor, mas não para o imigrante. Tranquilo? Vandim, eu fui fazer uma questão e lá falava que a Europa, nesse momento, passava por grandes problemas e por isso atraiu-se muito imigrantes para cá. Sim, você quer ver? Você estudou dois deles. Unificação tardia da Itália. O Piemonte-Sardenha, lembra do reino do Piemonte-Sardenha? Ele oprime o sul da Itália, transforma-o em mão de obra barata. Muitos imigrantes do sul da Itália preferiram o Brasil. Você lembra da unificação da Alemanha? Bismarck, a política de ferro e sangue, toda aquela opressão da Prússia também fez com que muitos alemães, olha aí, o Vergueiro trazendo 80 famílias, viessem para o Brasil. Então, assim, claro, a conjuntura europeia, determinadas conjunturas, empurravam o sujeito para vir para o Brasil. Agora, não na perspectiva da cilada, isso a propaganda não dizia. Ok? Então tá aí, galera. Espero que você tenha entendido um pouco melhor, recordado um pouco melhor, talvez, a questão dos imigrantes e a questão do sistema de parceria. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.